Imagina o Pepe Le Gambá, aquele personagem clássico dos Looney Tunes. O cara se apaixona perdidamente por uma gata que, por azar, tem uma mancha de tinta branca nas costas e ele confunde com uma gambá fêmea. O problema? A gata não suporta nem chegar perto dele. Sai correndo, pula a janela, se enfia em cano, faz de tudo para escapar do cheiro insuportável. Mas o Pepe? Ele tá lá, todo otimista, achando que ela é só tímida. Vive numa bolha romântica, fora da realidade, convencido de que no fundo ela o ama. Agora corta para o Brasil de 2025. Alexandre de Moraes, o nosso Pepe Le Gambá togado, tomou na cabeça a Lei Magnitsky, foi carimbado de tóxico pelo Departamento de Estado americano, tem um dossiê inteiro de acusações nas costas e Donald Trump já deixou claro que odeia o sujeito. Mas Xandão, igualzinho ao Gambá, continua confiante, acreditando que Trump em algum momento vai se comover e suspender as sanções. A diferença é que, enquanto no desenho a gente dá risada, na vida real é só constrangimento internacional com cheiro de enxofre jurídico. Sabe quando o vilão de desenho animado já está preso, cercado e sem saída, mas mesmo assim continua acreditando que vai virar o jogo? É o Willy Coyote segurando um guarda-chuva de papel contra a bigorna que despenca. Pois bem, esse é Alexandre de Moraes em 2025, acreditando que Donald Trump vai acordar um belo dia, tomar um café preto e pensar: puxa, esse careca simpático do Brasil não merece as sanções Magnitsky. Vou cancelar tudo. Sim, brasilinas e brasilinos, o ministro do STF decidiu apostar na rota diplomática, como se fosse um Henry Kissinger careca. Spoiler? O final é sempre igual e não tem cena pós-créditos da Marvel que salve. Em entrevista publicada hoje na Reuters, Chandler Clayson jurou que as sanções vão cair, porque é tudo questão diplomática. Que ele prefere esperar, que não precisa de advogado porque Trump vai se sensibilizar. É a versão togada do espera que passa ou do manda no zap que resolve. Parece aquele amigo que acha que a crush vai voltar sozinha só porque ele ficou na energia do universo. Para te contar que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu uma entrevista à agência Reuters. Moraes disse esperar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reverta as sanções impostas contra ele. Fez essa declaração nessa entrevista que foi feita ontem no gabinete do ministro e divulgada hoje. Vou trazer aqui outros trechos da entrevista para vocês, quando o ministro expressou confiança de que as sanções contra ele seriam desfeitas por via diplomática ou por meio de uma eventual contestação judicial nos tribunais americanos. A gente já tem aqui então para vocês esse trecho, aspas do ministro, né? Uma contestação judicial é possível e ainda não encontrei um advogado ou acadêmico americano ou brasileiro que duvide que os tribunais a anulem, mas neste momento optei por esperar. Essa é a minha escolha, é uma questão diplomática para o país. O ministro Moraes também disse que a aplicação da lei americana em relação aos bancos brasileiros que operam nos Estados Unidos, aspas, está sob a jurisdição dos Estados Unidos, fecha aspas, e que os bancos que aplicarem as sanções aqui no Brasil podem ser punidos. Aí ele diz assim, no entanto, se esses bancos optarem por aplicar essa lei internamente, não poderão fazê-lo e poderão ser penalizados pela legislação brasileira. Então, aqui as aspas do ministro Moraes. Moraes diz esperar que Trump revogue sanções contra ele. Eu aguardo. E eu espero ganhar na Mega Sena. Por isso eu faço minha fezinha toda semana. O meme se torna realidade. Alexandre de Moraes dá 48 horas para Trump revogar sanções contra Alexandre de Moraes. Como é que eles dizem mesmo? Sem anistia. Não é assim? Então que valha para eles também. Mas não vamos tirar a esperança do mimado, pô. É tipo mãe. Na volta a gente compra, tá, filhinho? De todo jeito, força, Xandão. E espera sentado.
A reação mais impagável a essa falta de noção do cabeça de cotovelo foi a do Paulo Figueiredo. O cara acha que os tribunais vão derrubar uma sanção Magnitsky. Eu peço, câmera 2, ministro Alexandre de Moraes, eu peço uma gentileza. O senhor está dizendo que não encontrou advogado acadêmico, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, que não diga que suas sanções sejam derrubadas no tribunal. Então vamos fazer o seguinte, eu pago $100 mil para os seus advogados entrarem com essa ação e derrubarem uma lei Magnitsky. Eu pago $100 mil do meu bolso, não precisa nem recorrer às contas bloqueadas suas. Se você perder, você renuncia. Mas se você ganhar, eu pago $100 mil de honorários para advogados para você aqui nos Estados Unidos. Se ganhar, eu pago $100 mil de honorário. Sabe quantas sanções Magnitsky foram derrubadas na justiça americana até hoje? Entra aí no Google, faz uma pesquisa no ChatGPT. Eu acho que é um acordo justo. Eu estou botando o meu na reta, você coloca o seu. Você renuncia se não forem derrubadas. Coloque o seu destino na mão da justiça dos Estados Unidos. Eu não estou nem preocupado em cair na mão de um juiz democrata. Nem preocupado. Senta o dedo, capricha. Esse é o grau da confiança que eu tenho que as sanções Magnitsky montadas contra você são indestrutíveis. Não só são indestrutíveis, como, além do mérito em si, a jurisprudência nos Estados Unidos de não interferência dos tribunais no poder executivo do presidente são gigantescas. Então, tá feito aqui, eu sei que você acompanha o Paulo Figueiredo Show, tá feito aqui o desafio. Para quem não está acostumado com um judiciário imparcial que segue as leis em vez de usar a criatividade, deve ser difícil mesmo aceitar. Mas não dá ideia, o Zupidei não resolve mais. O homem está surtando, meu amigo. Ele acha que pode com a lei Magnitsky. Imagina quando ele ouvir falar da seção 301. Ele vai querer barrar e nós estamos tudo frito. Sem falar que ainda falta a bomba de um certo ex-assessor que está na Itália. E a história da entrada falsificada de Felipe Martins em Orlando. Tem tanta prova e acusação contra o Xandildo que compactaram os documentos em átomos. O detalhe, Chandecir está sendo acusado pelo governo americano de ser o líder de uma caça às bruxas contra Bolsonaro. E cá entre nós, chamar de caça às bruxas é até elogio. Pelo menos as bruxas de Salem tinham direito a julgamento. Aqui é só inquérito eterno e sentença pronta. Antes mesmo das sanções, Marco Rubio já tinha cancelado o visto do Xandão, dos parentes dele, da galera do churrasco e talvez até do cabeleireiro da sobrancelha dele. O motivo? Censura. O Nosferatu de toga resolveu brincar de Deus e mandou calar a Rumble, a Trump Media e todo mundo que ousasse discordar. Resultado, bateu de frente com a primeira emenda americana. O cara não consegue respeitar nem a Constituição brasileira e agora quer peitar a americana. É tipo aquele sujeito que não conseguiu dar uns beijos nem na vizinha feinha dele e agora acha que vai pegar a Gisele Bündchen. Chanderley ainda tentou passar aquele caô de que havia divisões internas nos Estados Unidos, que o Departamento de Estado e o Tesouro estavam relutantes. Sei. É como dizer que a Aliança Rebelde estava dividida sobre destruir a Estrela da Morte. No máximo alguém perguntou: será que não explode junto com o Darth Vader? Mas, no fim, a bigorna da realidade caiu bem em cima da cabeça brilhante do togado. E caiu bonito. O Tesouro Americano respondeu em nota oficial dizendo o seguinte: o Departamento do Tesouro e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, juntamente com todo o governo Trump, concordam que Alexandre de Moraes cometeu graves violações de direitos humanos. Em vez de inventar uma ficção fantástica, Moraes deveria parar de realizar detenções arbitrárias e processos politizados. Traduzindo? Careca, para de inventar fanfic e solta os presos políticos. Que coice!
Imagina o quanto isso deve doer num cara que se acha um semideus e que não admite ser questionado nunca. Só que aí vem o golpe baixo. Chanderleia ameaçou punir bancos brasileiros que obedecerem às sanções americanas. Sim, o ministro decidiu oficializar. Se vai me ferrar, eu vou ferrar o Brasil inteiro! É o famoso sequestro institucional. É tipo Corleone, um poderoso chefão. Você não vai me ajudar? Então vai acordar com a cabeça do cavalo na cama. Só que aqui é mais tosco. Você não vai segurar minha conta, então vai tomar multa do STF. É, a cartinha da democracia que os banqueiros assinaram tá saindo cara pra caramba, hein? E o brasileiro, como é que tá? O sancionado resolveu fazer chantagem com os banqueiros. Sabe de nada, inocente. Só que, diferente do que pensa Chandemar, os bancos não são o Itaú Personalité dele. O BTG, quem diria, do petista André Esteves, já sugeriu que vai cancelar preventivamente as contas dos sancionados. Tipo, melhor perder um cliente do que perder acesso ao dólar. Ou seja, para o mercado financeiro, Xandirene não é um semideus intocável. É só risco de compliance. E aí entra o tempero final. Por causa da entrevista, as ações dos bancos despencaram. O mercado inteiro sentindo o peso de uma chantagem pessoal travestida de decisão judicial. É como se o Papa, na hora de abençoar coletivamente as pessoas na Praça São Pedro, dissesse que a bênção só vale para as primas dele que estão lá. Com informação agora de última hora de uma entrevista que foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes à agência Reuters. A nosso colega aqui de Brasília, o Ricardo Brito, e ao Brad Haynes. Essa entrevista está mexendo neste momento no mercado financeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que está no centro das crescentes tensões entre Brasil e Estados Unidos, disse à agência Reuters, uma entrevista feita ontem à noite, publicada há poucos minutos, que espera uma mudança de postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para reverter as sanções impostas contra ele, afirmando que haveria falta de consenso dentro de órgãos do governo norte-americano. Vitor Irajá, essa informação é extremamente importante, tem mexido no mercado financeiro. É uma primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes fala diretamente sobre o governo dos Estados Unidos, sobre os efeitos da Lei Magnitsky e os impactos aqui no Brasil. Não só, né, Uribe, falando também especificamente dos bancos, ressaltando que as instituições brasileiras poderiam ser punidas se aplicarem sanções aos Estados Unidos por ativos brasileiros, ou seja, inflamando ainda mais esse temor por parte do mercado do ponto de vista de impactos práticos, depois de um dia bastante nocivo, de um derretimento das ações que a gente acompanhou ontem. Hoje havia um certo movimento de recuperação, estou acompanhando inclusive aqui o índice financeiro, né, dos bancos que são listados no Ibovespa. A gente tem a maior parte dos papéis agora no campo negativo, ou seja, em uma nova queda depois de realmente um massacre do valor de mercado das ações ontem, né? Os bancos que perderam cerca de 42 bilhões de reais em valor de mercado durante as negociações nessa terça-feira. A gente viu uma leve recuperação, uma tentativa de mitigar e de reinterpretar exatamente as possibilidades envolvendo esses impactos, até porque o mercado brasileiro, para a gente destacar ainda mais com uma Selic a 15%, ele é bastante interessante também para as instituições financeiras norte-americanas, né? E é evidente que os efeitos da Lei Magnitsky, eles ainda também estão sendo mensurados pelas instituições financeiras, como eu disse já, a maior parte delas, pelo menos as mais importantes, com operações significativas nos Estados Unidos. E sobre esse derretimento das ações no dia de ontem, a gente preparou inclusive uma arte mostrando exatamente essa perda de valor das principais instituições bancárias aqui no Brasil. Olha lá, o Itaú, né, tanto as ações ordinárias quanto preferenciais caíram cerca de 3,84%, uma perda de 14,7 bilhões de reais em valor de mercado, um montante mais significativo do que o do BTG Pactual, que caiu 3,48% durante o pregão de ontem, atingindo ali cerca de 11,4 bilhões de reais em perda também de valor. Banco do Brasil, bastante impactados, ações bastante impactadas, uma queda mais expressiva. É evidente, como tem um valor de mercado menor do que seus parceiros privados, esse impacto ele foi mitigado ali em relação ao que a gente vê de Itaú e BTG. Ações do Bradesco também queda, né, perdendo 5,4 bilhões de reais ontem, e as ações do Santander caindo 4,88% ontem, também perdendo 3,2 bilhões de reais. Um momento de cautela por parte dos investidores, de correção exatamente por essa aversão ao risco e uma tentativa por parte das instituições financeiras de entender o que está sendo exigido por parte das autoridades norte-americanas, quais seriam os impactos dessas operações nos Estados Unidos por parte dessas instituições e, evidentemente, que tipo de resposta eles teriam que dar para a justiça brasileira entre a cruz e a espada. Ou desrespeitam a legislação, estão sujeitos a punições nos Estados Unidos com as suas operações por lá, ou desrespeitam a legislação brasileira e, evidentemente, também estão sujeitas a punições do ponto de vista judicial aqui. Se o cabeça de manequim achava que ia melhorar, se enganou. Na verdade,
Piorou, porque como todo mundo sabe, o Trump adora um desafio. Agora, o Laranjão estuda bloquear até acesso a companhias aéreas, hotéis e, cereja do bolo, contas da Apple e Google. Sim, Chanticleer pode terminar sem iPhone, sem Android, sem Uber, sem Airbnb. Vai ter que usar telefone de disco e ficha de orelhão. É o downgrade digital, do Supremo ao Nokia tijolão. Estados Unidos estudam tirar de Moraes acesso a companhias aéreas, hotéis e Apple. Calma! Ainda terá aviação cometa, hotéis de beira de estrada e celular da Positivo. Não se preocupe, ministro. Não vão lhe faltar acomodações. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro já estão rindo na Casa Branca e prometendo: vamos garantir que a Magnitsky pegue até no Spotify do ministro. Procurado, Xandengoso não quis se pronunciar. Só para os amigos, ele disse que não vai recuar. Claro, o Titanic também não recuou a caminho do iceberg. A diferença é que o Titanic tinha pelo menos uma orquestra tocando. Aqui a trilha sonora é o barulho de conta bloqueada. Ele ainda acredita que tem apoio de 8 ministros do STF. Só esquece que, quando o assunto é dinheiro, até os melhores amigos pulam do barco. E Trump não está brincando. Alexandre Uglandi quis posar de estrategista global, mas acabou virando figurante de sitcom ruim. Enquanto ele sonha com diplomacia, a realidade é Magnitsky, mercado contra, bancos fugindo e Trump afiando a marreta. E assim, o homem que se achava intocável está a um passo de não conseguir nem comprar passagem na Decolar.com. Do Olímpio da toga para o purgatório do bloqueio digital. Este é o verdadeiro lawfare reverso. E no fim das contas, tanto o Pepe Legambá quanto o Xandão vivem a mesma ilusão. Acreditam que são irresistíveis, que basta um pouco de charme e insistência que todo mundo vai se render. O problema é que o mundo real tem nariz e o cheiro não engana ninguém. A gata sempre foge do Pepe e Trump já escancarou que quer distância do nosso gambá de toga. Ou seja, os dois estão condenados a viver fora da realidade, acreditando que são muito mais amados do que realmente são. Veja como isso é bom. Para te contar que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu uma entrevista à agência Reuters. Moraes disse esperar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reverta as sanções impostas contra ele. No, no, no. 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 No, no, no.
No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No. No, no. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.